Todo mundo sabe, o Brasil foi colonizado por Portugal. Mas já parou para imaginar como a história teria se desenrolado se isso tivesse sido completamente diferente? E se, em vez de portugueses, tivéssemos franceses, espanhóis, holandeses ou até ingleses chegando por aqui? Será que hoje viveríamos em um país melhor, mais organizado, mais rico? Ou será que a história teria sido apenas outra versão do que conhecemos, só com sotaques diferentes? Hoje vamos embarcar em uma verdadeira viagem no tempo, para imaginar como seria o Brasil se tivesse sido colonizado por outros países, explorando cada detalhe, cada possibilidade, cada e se. Prepare-se, porque algumas respostas podem ser completamente surpreendentes, e algumas até um pouco malucas, mas é justamente isso que torna essa história tão fascinante. Vamos começar com a Espanha. Eles dominaram praticamente toda a América do Sul, mas deixaram de lado o que hoje chamamos de Brasil. Se os espanhóis tivessem chegado aqui primeiro, o território provavelmente teria sido dividido em vice-reinos, da mesma forma que Peru, Colômbia ou México. Isso mudaria completamente a geopolítica da região e, muito provavelmente, a forma como nos enxergamos enquanto país. A língua oficial seria o espanhol, com toda a riqueza e musicalidade dessa língua, mas também com uma burocracia muito mais rígida e talvez até exagerada. A integração com os povos indígenas poderia ter sido bem menor, já que, em outros territórios, os espanhóis foram notórios por sua violência e exploração. Nosso território provavelmente teria sofrido mais guerras internas e o mapa do Brasil como o conhecemos poderia nem existir. Imagine cidades com nomes espanhóis, talvez Santa Maria de las Naciones ou San Pedro de San Pablo. Festas típicas espanholas misturadas às nossas festas locais e uma culinária que seria uma combinação insana de paella e feijoada. Sim, uma verdadeira loucura cultural. Além disso, a religião predominante seria o catolicismo mais rigoroso, e muitos rituais e festas populares teriam um tom bem diferente do que conhecemos. Mas e se fossem os franceses? O Brasil poderia ter se chamado Antártica, ou algo mais elegante como Nova França. Os franceses tinham uma abordagem diferente. Em vez da brutalidade, eles buscavam alianças comerciais e diplomáticas com os povos indígenas. Isso significa que a integração cultural seria muito maior, e as influências francesas na arte, arquitetura, gastronomia e estilo de vida poderiam ter deixado marcas ainda mais fortes do que temos hoje. Imagine nossas cidades planejadas com praças enormes, jardins detalhados, cafés charmosos em cada esquina, onde as pessoas sentariam para tomar chocolate quente e conversar sobre filosofia. A língua francesa talvez se misturasse ao tupi, criando um idioma híbrido totalmente único, com palavras de ambos os mundos. E o carnaval? Quem sabe teria surgido, mas com mais baguetes e menos samba? Ou talvez ambos juntos, resultando no primeiro carnaval gourmet da história, cheio de danças e sabores franceses misturados à nossa alegria tradicional. Além disso, a França era bastante artística e valorizava a ciência e o conhecimento, então nossa educação poderia ter se desenvolvido de maneira diferente, com escolas e universidades espalhadas pelo território bem antes do que aconteceu historicamente. Agora vamos falar da Holanda. Eles tentaram colonizar o Brasil, especialmente a região de Pernambuco, mas nunca conseguiram controlar todo o país. Se tivessem conseguido, o Brasil teria sido muito mais voltado para o comércio, com cidades planejadas, canais semelhantes aos de Amsterdã e até mais bicicletas do que carros, porque os holandeses adoram mobilidade urbana. A religião protestante traria maior diversidade religiosa, tornando a sociedade mais tolerante em relação a diferentes crenças. Mas também é importante lembrar que os holandeses eram mestres em administração, então o país poderia ser mais organizado, mas também mais rígido no comércio e na burocracia. Imagine uma economia brasileira que se industrializou antes mesmo do século XX, exportando açúcar, café e outros produtos para o mundo inteiro, gerando riqueza, mas talvez com menos festas espontâneas nas ruas, porque tudo seria planejado. Além disso, cidades costeiras poderiam ter sido fortificadas de maneira diferente, com arquitetura moderna e prática, e até o comércio de escravos poderia ter sido tratado de outra forma, porque os holandeses eram grandes comerciantes, mas com práticas um pouco diferentes das portuguesas. E a Inglaterra? Imagina só, o Brasil como Brasil. A influência britânica seria sentida em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana: educação, comércio, indústria,
costumes, arquitetura, moda e até nas pequenas tradições locais. O futebol ainda existiria, mas com regras diferentes, e o hábito do chá às 5 da tarde poderia ser tão popular quanto o café que consumimos hoje. Nossas cidades poderiam ter um estilo arquitetônico inspirado em Londres, com casas de tijolos, praças organizadas e edifícios administrativos imponentes. A economia teria se industrializado muito antes, com cidades crescendo em torno de indústrias, fábricas e portos comerciais bem estruturados. Mas não seria perfeito. A desigualdade social provavelmente ainda seria um problema, já que o Império Britânico era excelente em comércio, expansão econômica e administração, mas nem sempre em justiça social. Nossos livros escolares poderiam narrar a colonização com um sotaque britânico. Once upon a time, in the land of Brazil. E nosso sistema jurídico talvez tivesse mais influência do direito inglês, com juízes, tribunais e advogados formando uma tradição totalmente diferente da que temos hoje. Além disso, a política poderia ter se desenvolvido de forma mais estruturada, com parlamentos, debates públicos e instituições similares às do Reino Unido. E a sociedade poderia valorizar mais negociações, diplomacia e discussões formais, do que ordens impostas de maneira direta. Agora, só para imaginar, e se os vikings tivessem colonizado o Brasil? Parece impossível, mas a ideia é divertida. Nomes complexos e nórdicos, construções de madeira espalhadas pelo litoral, navios atracados em portos e uma população extremamente resistente. Ou talvez não, já que o calor tropical seria um grande desafio para eles. Mas pense, um Brasil com tradições vikings, rituais com escudos e capacetes, festas de solstício, histórias de guerreiros e exploradores. Definitivamente muito diferente do que conhecemos. A cultura poderia valorizar coragem, sobrevivência, honra, mitologia e respeito à natureza, de uma maneira completamente distinta das culturas indígenas ou europeias. Talvez nossas festas, músicas e danças tivessem influência de cantos nórdicos e batalhas simbólicas, tornando o Brasil um lugar único em termos de identidade cultural e celebrações históricas. E se os indígenas tivessem conseguido resistir e colonizar o próprio território? Nossa língua predominante poderia ser o Guarani ou outra língua indígena local, e toda a cultura seria centrada na natureza, no equilíbrio ambiental e na preservação do planeta. A agricultura seria sustentável, com técnicas que respeitassem a flora e fauna locais. Rios seriam preservados, florestas protegidas e cidades planejadas em harmonia com o meio ambiente. Imagine um país referência mundial em sustentabilidade, biodiversidade e equilíbrio ecológico, onde tecnologia e tradição coexistissem para proteger a natureza. Nossa música, dança e arte seriam completamente diferentes, mas igualmente vibrantes. Então, dá para perceber que o Brasil poderia ter sido completamente diferente dependendo de quem tivesse chegado primeiro. Cada colonizador teria deixado marcas únicas. A Espanha, com burocracia rígida e forte catolicismo. A França, com estilo, comércio e alianças estratégicas com indígenas. A Holanda, com planejamento urbano, canais e tolerância religiosa. A Inglaterra, com comércio intenso, educação estruturada, regras britânicas e cidades industriais. Os vikings, com tradições guerreiras, coragem e resistência. E os indígenas, com equilíbrio ambiental e cultura própria. Será que estaríamos melhor? Talvez. Ou talvez a história fosse apenas outra versão do que já vivemos. Mas uma coisa é certa. O Brasil que conhecemos hoje é fruto de uma mistura única de conquistas, resistências, culturas e tradições que se entrelaçaram ao longo de séculos. E isso ninguém pode mudar. E você? Qual o Brasil alternativo teria escolhido? Um Brasil espanhol, francês, holandês, inglês, viking ou indígena? Deixe nos comentários. E quem sabe não começamos juntos a imaginar uma história completamente nova, cheia de possibilidades, descobertas e aventuras históricas que nos faça repensar o país que temos e sonhar com o Brasil que poderia ter sido.